Obrigado uma vez, obrigado, Gabriele, obrigado a vocês todos que estão aqui presentes. Bom, esse é um texto que eu fiz no capítulo, né, do livro que me convidaram a Ensinos, um livro que reúne a concepção de justiça de vários filósofos antigos, né? E me chamaram, obviamente, para falar sobre o conceito de justiça no estoicismo. Então, o primeiro ponto é sobre a questão das virtudes cardeais, né? E Crisipo, ele vai tomar de Platão, prudência, temperança, coragem, justiça, e, assim como em Platão, essas virtudes para Crisipo e para o estoicismo de Crisipo em diante são epistêmicas, certo? E permitem que os humanos façam bom uso das coisas exteriores. E como em Sócrates, como em Sócrates dos diálogos, essas virtudes são bem genuínas, né? E através dos quais o sábio age de modo adequado sobre os indiferentes, quer dizer, todas as coisas existentes, incluindo nossos corpos. E o Aridídimo, que é o alexandrino, professor de Otaviano, mais tarde César Augusto, ele apresenta no seu Epítome de Ética Estoica as definições dessas virtudes cardeais para os estoicos. São elas: prudência, o conhecimento do que é preciso fazer e é preciso não fazer dos neutros, ou o conhecimento dos bens, dos males e dos neutros, o animal por natureza racional e política. E temperança, conhecimento do que é preciso escolher e evitar dos neutros. Justiça, conhecimento da distribuição do que é merecido a cada um. Aí depois tem também a definição de coragem, né? Conhecimento das coisas que amedrontam, das que não amedrontam, das neutras, e prudência, que é a ignorância, né? É ao contrário, ele já começa a falar dos vícios, que são ausências de conhecimento, são desconhecimentos, podemos dizer assim. Então, esse é o coração da doutrina estoica das essências, mas sem esquecer, como eu falei ontem também, que existe uma corrente subterrânea do estoicismo, assim se refere o Sandbach, pela qual a encrátea também é importante, e a encrátea é uma virtude não epistêmica. O Cleantes vai tomar essa noção de Antístenes, das memoráveis de Xenofonte, que são obviamente influenciadas por Antístenes, e concebe a encrátea como uma força, istis, né? Uma força que é desenvolvida através de uma ascese, de uma prática. Inclui dualidade, inclui despojamento, e inclui também a capacidade de viver em coletividade, de partilhar as coisas. Então, essa noção, essa encrátea, vai permanecer sempre dentro do estoicismo, e daí o caráter cínico do estoicismo, todas aquelas práticas cínicas de despojamento, de frugalidade, de força física mesmo, e os estoicos sempre desenvolviam. Pois bem, uma passagem que eu mencionei de Ares, que define a justiça como conhecimento da distribuição do que é merecido a cada um, distribuição traduz o termo grego apomenike, e é um adjetivo que se refere à capacidade de distribuir segundo o valor de cada um, capacidade de dar a cada um o que lhe é devido, o que lhe cabe. Então, nesse sentido, a justiça é uma virtude distributiva. E a questão imediatamente que nos vem é como opera essa distribuição, em outros termos, o que seria para os estoicos uma ação justa. Para responder isso, eu recorri à cidade ideal de Zenão. Vocês sabem que a Politeia era um estilo da época, vários filósofos tiveram Politeias, infelizmente só não chegou inteira a de Platão, e o Zenão escreveu a sua Politeia justamente para polemizar, como diz Plutarco, né, na República Platônica. E, de fato, a cidade ideal zenoniana, ela se contrapõe em aspectos fundamentais à cidade platônica. Vocês sabem, a cidade platônica é dividida em três classes,
certo? E, enquanto a cidade de Zenão, homens e mulheres são iguais, igualmente aptos para a cidadania, e vivem em condição de absoluta igualdade. Além disso, né, os cidadãos nessa cidade possuem um tal grau de sabedoria que lhes permite se reconhecerem como cidadãos cósmicos. E tal sabedoria partilhada torna possível a inexistência de tribunais e outras instituições reguladoras. Então, é uma cidade, a contrário da platônica, que é verticalizada, né? É uma cidade totalmente horizontal. Homens e mulheres estão no mesmo plano, inclusive se vestem igualmente, e não há instituições verticalizantes de forma nenhuma. Não há templos, não há ginásios, não há tribunais, nada disso. Então, não há humanos com acesso privilegiado à verdade. Isso caracteriza a República de Platão, né? Das almas de ouro, aquelas que são capazes de contemplar as ideias, e aquelas que não são de ouro, que não são capazes. Não há essa distinção. E, consequentemente, né, não há também uma classe inferior que precisa ser conduzida pela classe superior. E isso tem a ver com a própria epistemologia estoica, porque, de fato, na epistemologia estoica, de acordo com a epistemologia estoica, todos os humanos estão em pé de igualdade quanto ao conhecimento, porque nenhum humano tem acesso ao mundo nele mesmo, ao mundo, digamos, em si. Porque o mundo, para o humano, é sempre o mundo da fantasia, o mundo da representação. Você nunca pode ir além da fantasia, nunca pode ir além da representação. Isso lembra o Heidegger, quando ele fala no Ser de Tempo, que por trás de uma representação tem outra representação, e outra, e outra, e mais outra. Você nunca vai além disso. Então, o mundo, para nós, é representação. Então, nesse sentido, todos estão em pé de igualdade, estão igualmente dispostos diante do mundo. Não há alguém que esteja em uma posição privilegiada por natureza, ou pela qualidade de sua alma. Tanto que o próprio Epiteto, mais tarde, vai definir o bem humano justamente como um bom uso das representações, um bom uso das fantasias. Agora, isso é interessante, né, que o Deleuze, sua lógica de sentido, eu acho um livro fantástico para entender o estoicismo. Vocês sabem, a lógica do sentido dele foi profundamente influenciada pelo estoicismo, né? E ali no capítulo 2, Parece que está sem áudio aí. no capítulo 2, ele faz uma síntese fantástica que nós não vemos em outros comentadores. Então, ele vai dizer que, enquanto em Platão nós temos a primazia da ideia, que é eterno, imutável, e ao contrário do sensível, que se mostra em constante fluxo, nos estoicos, o dizível, que é o lecton, né, ele subsiste segundo uma representação. Em outros termos, conceitos e ideias para os estoicos são quase não seres, quase nada. Enquanto em Platão a ideia é o suprassumo do real, né, os estoicos a ideia é um quase não ser. É uma coisa que existe em função de outra coisa. Então, é legal que o Deleuze ele percebe isso de uma forma muito aguda, de uma forma que outros comentadores que trabalham especificamente com filosofia antiga não percebem, que isso tem a ver com a teoria estoica da causalidade, segundo a qual apenas corpos interagem entre si. Então, para os estoicos, uma rede causal ocorre quando um corpo age sobre o outro corpo. E a ação de um corpo sobre o outro deixa sobre esse que sofreu um efeito que eles chamam de incorpóreo. Por que incorpóreo? Porque ele não tem corpo em si mesmo, mas ele se torna uma característica do objeto que sofreu a ação. Por exemplo, esse copinho aqui de café, deixa eu beber o resto aqui para mim. É um objeto físico, naturalmente, mesmo, é um objeto físico. Se eu amassar, eu produzo um novo formato no copo. Esse formato é incorpóreo. Esse formato não é o corpo, que eu apresentei ao corpo. O corpo continua sendo o mesmo, só que com outro formato que é incorpóreo nesse sentido, no sentido de não ser algo por si, mas de ser uma característica que é atribuída ao objeto. Então, nesse sentido, o lecton ele é uma característica própria da fantasia
da representação racional. É o aspecto, como eles dizem, o aspecto linguístico da representação racional. Pois bem, deixa eu avançar aqui. Pois bem. Então, a partir disso, a partir do fato de que os históricos, todos os humanos, estão diante da fantasia, que nenhum humano tem uma posição privilegiada em relação ao mundo, quanto ao conhecimento, então, Zenão, tirando de sua cidade, templos, não há templos, como eu estava falando com o Gabriel também, nem Gabriel, ele falou que não devíamos mais fazer estátuas, também não há imagens dos deuses, e também não há sacerdotes, porque o sacerdote é o quê? Alguém que intermedia o contato humano com o divino, mas se todos têm um contato branqueado, idêntico, não é preciso ter um sacerdote. E, como diz o Zenão, o único ornamento da cidade ideal será a virtude dos seus cidadãos. Justamente esse conhecimento que faz com que eles possam fazer bom uso, que quer que seja. Ou por razões provavelmente análogas, não também elimina da sociedade ginásios e tribunais. Então, isso que é um ponto interessante. Ele parece estar consciente, ele mostra consciência, né, de que toda e qualquer estrutura de poder que estabeleça hierarquias dentro da cidade se opõe à cidade ideal. Então, o modo de você construir a cidade ideal é eliminar as hierarquias. E ele termina por banir a própria moeda. Que, veja a razão interessante, e o Sêneca vai desenvolver isso séculos depois. Que o acúmulo será responsável pela disseminação de vícios, né? Levando a todo tipo de excesso. Então, a cidade zeroniana ela é totalmente horizontal, e ela contrasta com a verticalidade da cidade platônica. E isso chega, como eu disse, já até no âmbito das vestimentas. Homens e mulheres vestem o mesmo manto na cidade ideal, mas deixam seus órgãos sexuais à mostra. Por um lado, as pessoas vestem as mesmas roupas, mas, por outro lado, também mostram suas diferenças físicas. E o Scofield ele argumenta que essa ideia de Zenão, de colocar homens e mulheres em pé de igualdade, talvez tenha tido como inspiração o fato de que Zenão foi aluno de Crates, né? E era casado com Hipárquia. E era um casal de cínicos, né? E filósofos, e vestiam a mesma roupa. E outro ponto interessante é que, ao contrário da Grécia, que era muito sexista, né? Na qual as mulheres não tinham, raramente, podiam, acho que não estou me lembrado de nenhuma rainha grega, só Cleópatra, né? Que era uma faraó, né? Na civilização fenícia do Zenão, era possível a mulher chegar a cargos importantes, como serem rainhas, né? Então, há registros históricos disso. Então, não era uma novidade para Zenão, dentro da cultura dele, que mulheres pudessem estar em pé de igualdade em relação aos homens. Então, essas são as duas possibilidades. Ou se inspirou no casal Crates e Parker, ou se inspirou na sua própria cultura, ou em ambos. Então, mas por que ele insiste nessa horizontalidade? Em primeiro lugar, porque ele enfatiza algo que Platão não vai tratar diretamente na República, mas vai tratar, talvez, no diálogo mais importante dele, para mim, né? Que é o banquete. Quando ele fala sobre a questão do amor, né? A questão dos laços afetivos. E, para Zenão, isso é fundamental. Podemos interpretar que os esforços de Zenão para horizontalizar a cidade ideal mostram um empenho para viabilizar e facilitar a criação de laços afetivos entre seus cidadãos. E, de fato, o Zenão ele considera Eros o deus da amizade, da liberdade e o patrono da concórdia, fazendo dele o deus que colabora para a salvação da cidade ideal. Veja que interessante. E, como observa Scofield, mais uma vez, isso vai ser um traço distintivo da República de Zenão, em relação a de Platão. Como nos mostra o Ateneu, como nos fala o Ateneu,
no seu banquete dos sofistas, né? Ele diz o seguinte: Ponciano disse que Zenão de Sítio considerava Eros como nada menos que o deus da amizade e da liberdade, patrono da concórdia. Por isso, em sua República, ele diz que Eros é um deus que colabora com a segurança da cidade. Muito interessante. Legal, o Eros como guarda. Então, o Eros aqui, não, obviamente, não é o Eros paixão, né? Não é o Eros paixão. E nós podemos entender melhor isso numa citação de Jorge Laerce, em 7129, e que observa que na sua República Crisipo, Zenão na República Crisipo, no primeiro livro de Vidas, e Apolodoro, em sua Ética, segundo eles, o sábio amará os jovens cuja aparência manifesta um pendor para a virtude. Então, por trás tem aquela noção da pederastia, né? Do jovem que elege, o homem mais velho que elege o jovem, porque vê nele a possibilidade de desenvolver a virtude. E o próprio Scofield tem um livro só sobre isso, né? Sobre a cidade, ao dizer não, e para ele, isso se refere também a mulheres, né? Então, aqui o Eros, que aparece como protetor da cidade, não é uma paixão má, como muitas vezes referido pelos históricos, mas uma filia verdadeira. Como a gente vê exatamente numa definição que nos foi transmitida por Aridídimo, de novo. Diz Aridídimo: o amor, Eros, não é um desejo irracional, nem se direciona a algo desprezível, mas é uma propensão, epibolé, para fazer amizade a partir da beleza que se evidencia. Então, a gente pode supor que Zenão considera Eros o deus da amizade e da verdade, patrono da concórdia, fazendo dele o deus que colabora para a salvação da cidade, porque ele possibilita a filia entre os cidadãos, salvaguardando a cidade no que se refere às relações entre seus habitantes. E veja que, fazendo um rápido paralelo com a atualidade, esses foram problemas críticos que enfrentamos hoje, né? Essa falta de relações reais entre os humanos na sociedade do capitalismo tardio. E o aridismo ainda nos dá outra definição que nos ajuda a compreender melhor essa conexão. Ele vai dizer que, primeiro, que a amizade é comunidade de vida, harmonia, concordância em crenças relativas a assuntos de vida. Então, é uma amizade que se traduz em comunidade, e essa comunidade, por sua vez, ela supõe uma concordância em termos de assuntos de vida, quer dizer, em termos de crenças básicas sobre o que é a vida humana. E, por outro lado, a inimizade, continua o Ário mais adiante, é desarmonia e discordância em assuntos da vida, do mesmo modo que a amizade é harmonia e concórdia. Então, essa inimizade, por exemplo, fazendo um paralelo com a atualidade, né? Essa polarização, justamente, podemos entender assim, como uma discordância radical sobre o que é humano, o que é a vida humana, o que é a felicidade, por aí vai. Então, nesse sentido, o Eros, esse Eros com filia, ele é um Deus que propicia a comunidade, a koinonia, que é um conceito fundamental do estoicismo, e muito pouco estudado. Ele protege a cidade, tanto de ataques externos, na medida que os cidadãos mostram uma unidade, né? Compõem uma verdadeira comunidade, e também impedem a dissolução da sociedade, porque há um traço comum, há um fundo comum de crenças sobre o que é humano, sobre o que é a vida, que é compartilhado entre os cidadãos e cidadãs. E aí, eu acho que o Scofield ele sintetiza tudo isso muito bem quando diz que Zenão visa uma comunidade no sentido comum da palavra, mas uma comunidade que é tão perfeita quanto possível, em virtude de suas instituições comunistas, aí estou usando o termo dele, né? O caráter moral dos seus cidadãos, da amizade e concórdia que existe entre eles. Sua obra é bem mais curta que a de Platão, um livro contra 10, primariamente porque cobre apenas alguns dos tópicos da República de Platão, mas também porque Zenão almeja uma maior simplicidade. Não há um elaborado sistema educacional, não há divisão de classes. Simplicidade é a receita de Zenão para a bondade e a concórdia. Isso, eu comecei a refletir sobre isso, e
a gente pode interpretar isso? Que a gente sempre olha para a República de Platão, por exemplo, havia como uma utopia. Mas será também a República de Zenão uma utopia? Será algo que ele almeja concretizar? Ou seria, antes, o resgate de uma conexão que a humanidade perdeu consigo mesma e com a natureza? Então, não seria uma utopia algo que se projete para o futuro, mas seria algo que um resgate do passado, em termos de ideias. Porque, se a gente pensar bem, a utopia de Zenão é uma sociedade sem Estado, né? Porque ele faz um esforço sistemático para eliminar todas as instituições estatais, tribunais, ginásios, etc. E isso me fez lembrar justamente o quê? Aquela reflexão do Pierre Clastres, aquele livro famoso, Sociedade contra o Estado, e a tese dele é que as sociedades originárias brasileiras eram sociedades contra o Estado, sociedades que sistematicamente evitavam constituir um Estado. Então, diz o Clastres, podemos admitir, para qualificar a organização econômica dessas sociedades, a expressão economia de subsistência, desde que não a entendamos no sentido de necessidade de um defeito, de uma incapacidade inerente a esse tipo de sociedade e à sua tecnologia, mas, ao contrário, no sentido da recusa de um excesso inútil, da vontade de restringir a atividade produtiva à satisfação das necessidades. Então, em primeiro lugar, essas sociedades originárias não eram sociedades da acumulação. No começo de conversa, não havia sequer capital, não havia sequer dinheiro. Certo? Isso impedia a acumulação e, em termos históricos, impedia todos os vícios que decorrem dessa acumulação. Então, é um fato, né, que a ausência de circulação de moeda na cidade zenoniana permitiria, no máximo, a comercialização por escambo, como nas sociedades originárias. E, como observa Clastres, essas sociedades originárias eram, ao contrário daquelas bíblicas, as sociedades do lazer, primeiras sociedades da abundância. Então, esse termo é um termo fundamental nesse contexto, né? O conceito de abundância, na justa, feliz expressão de Marshall Sahlins. Então, tanto as sociedades sem Estado originárias de Pindorama, quanto a cidade zenoniana, são sociedades igualitárias, nas quais os humanos, cito Clastres, são senhores de sua atividade, senhores da circulação dos produtos dessa atividade. E além disso, a inexistência de classes impede a alienação política, obviamente, né? Porque o acúmulo de capital promove instantaneamente a alienação política, já que quem acumula o capital detém também o poder. E diz o Clastres, a principal divisão da sociedade, aquela que serve de base a todas as outras, inclusive, sem dúvida, a divisão do trabalho, é a nova disposição vertical entre a base e o cume, é o grande corte político entre detentores da força, seja ela guerreira ou religiosa, e sujeitados a essa força. A relação política de poder precede e fundamenta a relação econômica de exploração. Antes de ser econômica, a alienação é política. O poder antecede o trabalho. O econômico é uma derivação do político. A emergência do Estado determina o aparecimento das classes. Então, se você tenta impedir a emergência do Estado, você também tenta impedir a divisão da sociedade em classes. Então, essas são sociedades, tanto as cidades originárias, segundo Pierre Clastres, quanto a cidade zenoniana, são sociedades sem classes, sem moeda, sem acumulação, sem alienação política, por parte de detentores da força guerreira ou religiosa, ou filosófica, no caso de Platão, e são sociedades da abundância e do tempo livre, e do lazer. Então, essas sociedades, elas coincidem em muitos sentidos, veja que coisa interessante. E o Clastres acrescenta, não existe no funcionamento econômico de uma sociedade primitiva, de uma sociedade sem Estado, que permita a introdução da diferença entre os mais ricos e mais pobres, pois aí ninguém tem o estranho desejo de fazer, parecer e possuir mais que seu vizinho. A sociedade primitiva, primeira sociedade da abundância, não deixa nenhum espaço para o desejo de superabundância. As sociedades primitivas são sociedades sem Estado, porque nelas o Estado é impossível. Então, a gente pode dizer, aí já citou a Raquel Garzola,
que a cidade zenoniana é fiel ao comando histórico de reunir-se à natureza. Como a Raquel Gazola fala no livro dela famoso, né? Excelente, o ofício do filósofo estoico, de 99, ela diz o seguinte... Sim, sim, um livro excelente mesmo. Ela diz: é a divina moira quem distribui não só o quinhão a cada um, desde o nascimento, mas as esferas de vivência de deuses e homens, das quais nada foge. Temis, deusa da ordem e distribuição efetuada pelas moiras, garante, no que concerne aos humanos, a correção do traçado da vida. Em última instância, tudo se forma e se conforma por meio de uma rígida norma que garante a organização do todo. Ordem mantida pelas moiras e por todas as divindades guardiãs dos limites, elas mesmas cumprindo as suas atribuições destinais em função do seu próprio ser. Nesse sentido, ser virtuoso é cumprir a determinação da natureza. Cumpri-la é seguir as divinas moiras, é respeitar Temis e toda a gênese dos deuses guardiões dos limites. Dentro do genus, cada homem pode saber de seu próprio ser como extensão do cosmo sagrado. Quer dizer, então, em outros termos, nesse período arcaico, mais ou menos 800, 500 antes da Era Comum, essa é a tese da Gazola, né, com a qual concordo, não havia essa distinção entre nomos e physis, porque nomos era percebido ainda como uma extensão da physis. Porém, com o desenvolvimento da civilização, dos espaços urbanos, progressivamente se efetuou uma cisão entre ambos, entre nomos e physis. E essa cisão é experienciada por nós humanos como artificial, porque a lei se nos mostra como algo artificial, como manufatura humana. Então, mais uma vez, citando a Gazola, as leis agora escritas e norteadoras das ações comuns dos cidadãos, não mais buscadas nas divindades, mas nas necessidades oriundas da convivência, deixam de ter a garantia e a legitimidade absoluta da divina tênis. Somente a physis permanecerá compreendida como perfeita, regrada. Aí temos todo esse debate posterior, né, sobre a relação entre nomos e physis, e não era sequer concebível no mundo arcaico, porque não havia essa distinção. Então, essa é a tese da Gazola também, com a qual concordo. O estoicismo visa essa aproximação do divino com o humano. E o lema estoico, seguir a natureza, ele pode ser entendido como como voltar a seguir a natureza. Isso é, retornar à unidade originária, religar o humano extraviado ao divino natural. E, da mesma forma, a cidade zenoniana é uma utopia que busca uma reunião com a natureza, não uma projeção de um estado futuro ideal. Isso que é o ponto importante, como na cidade platônica. Mas em uma clara rejeição e denúncia do Estado, que se revela, não importa quão perfeito o ideal se queira ou pareça, como algo que afasta o humano irremessivelmente da natureza e de si mesmo. Então, por esse prisma, isso que é interessante. A cidade zenoniana não é uma utopia que se projeta para o futuro, mas é como uma descrição da humanidade em sua era de ouro. Né? Todos aqui estão familiarizados na doutrina antiga da Era de Ouro, segundo a qual, no princípio, os humanos eles seguiam espontaneamente os mais sábios e viviam em concórdia. E é exatamente isso que está acontecendo na cidade zenoniana. Então, nós sabemos que eram 4 eras, e os históricos absorvem essa doutrina a partir de Posidônio. O Sêneca cita e desenvolve, comenta esse assunto. Então, na Era de Ouro, o cosmos e seu nascedor acolhem uma humanidade sem mácula. Os humanos seguem naturalmente os mais sábios. A comunidade humana é justa e pacífica, não há lugar para vícios, pois não há acumulação de capital nem técnicas elaboradas que conduzam os humanos aos excessos. Entretanto, o cosmos, com o tempo, envelhece. E aí, dou um alô para o Joelson, até para o meu ex-aluno de doutorado, agora meu colega, né? Ele está pesquisando isso aqui, ele foi um dos primeiros a chamar a atenção para isso, para essa doutrina das 4 eras, a importância dela dentro do estoicismo. O cosmos, com o tempo, ele envelhece. Daí que tem o conceito de equipiroses, né? O conceito de conflagração. Ele envelhece e precisa rejuvenescer. E o envelhecimento do cosmos, ele afeta a humanidade.
que passa também a acumular e se exceder. Surgem os vícios e impõe-se o direito do mais forte, tornando-se necessária a filosofia para reunir o humano transviado novamente à natureza. Então, a filosofia ela surge como uma ajuda providencial da divindade para que o homem tenha uma ferramenta para se defender dentro dessa era do ferro, né, na qual vivemos. E é interessante que isso é tão real, né? A gente olha para os noticiários, é justamente isso. Né? Porém, aí que está. Essa reunião não se dá pela implantação de uma utopia. Quer dizer, não há, o Zenão ele não acha que a gente precisa voltar à Era de Ouro, porque isso é impossível. Como hoje, né? A gente não pode voltar a sociedades originárias, porque nós não temos mais essa via de acesso. Não pode voltar para a floresta. Pode falar, desculpa. Não, é isso mesmo. Então, o que fazer? Tem uma utopia ao contrário, no passado. Existe sociedade original. Existe. Né? Exato. Mas nós que vivemos nesse mundo capitalismo tardio, nós não temos escapatória. Uma rápida digressão, tem o Philip K. Dick, ele, no livro dele, o Blade Runner, né? Contam os androides carneiros elétricos. O personagem dele, aliás, esse é um personagem frequente em Philip K. Dick. Um personagem que busca escapar do mundo artificial, mas jamais consegue, porque não há escapatória. Então, ele, num determinado momento, ele vai para uma parte distante da Terra, né? Naquele momento já tem aqueles carros voadores que estão começando a existir, né? Ele vai para bem longe e vê lá um monte de detritos e vê um inseto se movendo. Ele falou, não, vida real, não é vida artificial. Ele vai lá, pega o inseto, ele olha embaixo, está escrito lá, fabricado. Então, de certa forma, nós vivemos assim, né? Por mais que a gente busque escapar dessa sociedade, a gente não consegue, porque a gente já é um produto dessa sociedade. Então, o que podemos fazer? Né? Enquanto o cosmos ele não se flagra, ele não renasce das cinzas, né? Novamente. E aí vem esse reconhecimento, né, do sábio da Era de Ferro. Então, enquanto o sábio da Era de Ouro ele é sábio por si mesmo, como um Krenak, né, como se fosse o sábio da Era de Ouro, o sábio da Era de Ferro ele reconhece o seu caráter precário. Então, por exemplo, Sêneca, ele disse lá na Vida Feliz, que inclusive é uma citação que eu tenho de cor, que é aquela profissão socrática de ignorância. Ele diz o seguinte: não sou sábio e que para que a tua malevolência seja aplacada, não serei. Exige de mim, portanto, não que eu seja igual aos melhores, mas unicamente melhor que os maus. Isso para mim é suficiente. Remover diariamente alguns de meus vícios e corrigir meus erros. Então, isso está dentro do horizonte da filosofia estoica, certo? E também da filosofia socrática, especialmente dos Sócrates, dos chamados primeiros diálogos. Nenhum humano possui sabedoria infalível e perfeita, e só é sábio aquele que reconhece que sua sabedoria é pouco ou nada comparada à sabedoria divina. E aí essa passagem, né, que a gente estava falando ontem no lançamento, a dificuldade de você pensar a utopia, de você tentar realizar uma utopia, é o caráter precário de nós todos nós humanos. Que para realizar uma utopia seria preciso, como disse o Zenão, que houvesse uma concórdia entre os humanos e todos acreditassem nas mesmas coisas. Mas isso não ocorre. Isso não ocorre de forma nenhuma. Pelo contrário, a gente vê sempre um conflito de crenças, e crenças que são, obviamente, irracionais e que, embora sejam irracionais, são sustentadas com entusiasmo pelos seus seguidores. E o Marco Aurélio reflete no meio disso tudo, ele diz o seguinte para si mesmo: não ponhas as tuas esperanças na República de Platão, mas te satisfaz se o menor dos avanços for feito. E considera a realização desse mesmo pequeno avanço como não pouca coisa. Como são ordinários esses homúnculos, tanto em assuntos políticos quanto nas ações que pensam realizar de modo filosófico? Estão cheios de catarro nos narizes.
São crianças, né? Pois quem mudará a opinião dos humanos? Isso é o cerne da questão. A gente está vendo isso agora, né? A gente percebe pessoas que têm opiniões absurdas sobre a realidade. E a gente percebe também a nossa incapacidade de mostrar para elas que isso é absurdo. Eles não conseguem. Quem mudará a opinião dos humanos? E sem a transformação das opiniões, que outra coisa há senão a servidão dos que se lamentam e engano dos que fingem a sentir? É simples e digna a obra filosófica, não me desvies para empáfia. Então, o Marcos reconhece que essa tarefa de modificar opiniões e crenças é muito difícil e mesmo impossível. E enquanto a cidade ideal de Zenão, ela é composta por cidadãos ideais, né? Humanos da Era de Ouro, homens e mulheres que possuem essa propensão natural para seguir o mais sábio. Isso não é, com certeza, o caso da humanidade férrea, né, que vivemos. E o Marcos se contenta com isso. Ele diz que o que nos resta é tentar melhorar a sociedade naquilo que é possível. E que mesmo isso não é uma tarefa fácil, basta ver. Né? No Brasil, né, que luta se faz para tirar as pessoas da extrema miséria. E que luta outros fazem para fazer com que elas voltem para a extrema miséria. Né? Pois bem, então, se por um lado a gente não pode realizar a utopia, porque ela é algo que pertence à Era de Ouro, que não é a nossa era, o que seria o ato justo para os estoicos? Né? Como podemos agir com justiça? Como que é dar a cada um o que lhe cabe segundo o seu valor? Então, aqui, em primeiro lugar, a gente tem que ter em mente que a cidade zenoniana é, antes de tudo, uma koinonia, que era o seu Deus da koinonia. E podemos dizer que nós podemos aproximar os humanos da Era de Ouro através de ações que visem o bem da comunidade, daí a importância da ação comunitária. É o modo que nos cabe, que nos resta para resgatar, na medida do possível, a cidade zenoniana unicamente execuível na Era de Ouro do cosmos. Então, esse caráter comunitário do humano é enfatizado no estoicismo de Epiteto, que concebe o ser humano a partir de duas diferentes perspectivas, diz ele na diatriba 1.3. Ele fala que o humano ele sente duas estirpes. Por um lado, a estirpe divina, porque a nossa alma contém um fragmento da divindade. Né? Deus está na nossa alma, literalmente. E, por outro lado, a estirpe animal, que é mortal. Então, aqueles que se inclinam para a estirpe divina, eles se aproximam da virtude. Mas aqueles que se inclinam para a estirpe animal, aqueles que se inclinam para esses se perdem no egoísmo, nas paixões. Né? Então, nessa perspectiva e dentro dessa ideia da Era de Ouro, o Epiteto ele concebe o humano como um ser essencialmente contraditório, conflituoso. Por um lado, ele visa o racional e o moral, mas, por outro lado, ele visa o egoísmo e a satisfação das paixões. Certo? E isso é fundamental em Epiteto, porque aquele que se volta para o seu caráter racional, moral, divino, ele tem a possibilidade de se tornar cosmopolita, cidadão do cosmos, que é justamente quem é o cidadão do cosmos? Aquele que compreende que vive uma comunidade e age de acordo, e que todas as suas ações são ações que visam o bem da comunidade. É isso que significa. E diz Epiteto, se são verdadeiros os ditos dos filósofos sobre o parentesco dos deuses e dos homens, que outra coisa resta aos homens que repetir o dito de Sócrates, que quando se lhe perguntava de que país era, jamais se dizia ateniense ou coríntio, mas cidadão do cosmos. Por que tu dizes, mesmo ser ateniense, não unicamente declaras em que canto do mundo teu pequeno corpo foi lançado ao nascer? Portanto, por que não chama a si mesmo de cidadão do cosmos quem entendeu a administração do cosmos e aprendeu o quê? Aí parece, segundo o tradutor da Lebe, isso aqui é uma citação direta de Posidônio. O maior, mais importante, mais universal sistema de todos é o composto pelos homens e por Deus, do qual foram lançadas as sementes que geraram não somente meu pai e meu avô, mas todas as coisas que surgiram e cresceram sobre a terra, principalmente os seres racionais.
pois somente estes, por natureza, formam uma comunidade com Deus, entrelaçados pela razão e pela vida em comum. Então, se inclinar para o parentesco divino é reconhecer esse seu caráter cósmico e se reconhecer como membro de uma comunidade universal, cósmica. E agir de uma forma conforme, né? Como diz o Epiteto na Diatribe 19, ele diz: pois desse modo é a natureza do animal. Ele faz todas as coisas em razão de si mesmo. Pois também o sol faz todas as coisas em razão dele mesmo. E, além do mais, o próprio Zeus o faz. Quando ele deseja ser aquele que traz as chuvas e aquele que dá os frutos, e pai dos homens, e pai dos deuses, fez que não lhe é possível usufruir essas tarefas e denominações se não forem úteis para o benefício comum de todos. Também Zeus concedeu, em geral, ao animal, quando racional, uma natureza tal que não lhe é possível usufruir nenhum desses bens, que são peculiares, se não lhes for acrescentada alguma utilidade para todos. Né? Então, o que ele está dizendo é que cada um, ao realizar o seu papel, os seus papéis, se realizar esse papel de uma forma adequada, ele colabora para a comunidade. Quer dizer, se você é um bom pai, um bom filho, uma boa mãe, um bom professor, um bom padeiro, por aí vai, né? É um modo que você tem de colaborar para a sociedade. E como o Epiteto vai dizer no Quirínio, 36, assim como é dia e a noite possuem pleno valor quando em uma produção disjuntiva, mas não uma conjuntiva, assim também tomar a maior parte da comida tem valor para o corpo, mas não o valor comunitário que é preciso observar em um banquete. Quando então comeres com alguém, lembra-te de não veres somente o valor para o corpo dos pratos postos à tua frente, mas que também é preciso que guardes o respeito para com o anfitrião. Então, mais uma vez, ele contrasta, né, a natureza animal, que visa a satisfação dos apetites, e a natureza racional, que visa a vida comunitária. E isso aparece em todas as cores lá no Sônio, que é o professor de Epiteto. Ele diz na Diatribe 14, passo 20 e 40. Diz-me, então, é apropriado que cada humano haja apenas para si mesmo ou haja também no interesse de seu próximo? Não apenas para que haja lares na cidade, mas também para que a cidade não fique deserta e que o bem comum possa ser mais bem servido. Se dizes que cada um deve zelar apenas pelos seus próprios interesses, representas o humano como não sendo diferente de um lobo ou de qualquer outro dos animais mais selvagens que nasceram para viver para a violência e para a pilhagem. Naquele tempo, né, eles tinham essa noção de lobos e raposas como animais predadores, né? Não tinham ainda uma compreensão deles como animais sociais, como de fato são também. Né? Não poupando nada do que possam obter alguma vantagem, não tendo qualquer participação na vida comum com os outros, nenhuma participação na cooperação com os outros, nenhuma participação em qualquer noção de justiça. Se é concordares que a natureza do humano se assemelha mais à abelha, que não pode viver sozinha, pois morre quando deixada sozinha, mas dedica as suas energias a uma única tarefa comum dos seus companheiros e trabalha em conjunto com as suas vizinhas, se assim for, e se além disso reconheces que para o humano o mal consiste na injustiça, na crueldade, na indiferença contra os problemas do próximo, enquanto a virtude é amor fraternal, bondade, justiça, beneficência e preocupação com o bem-estar do próximo, com tais ideias, eu digo, seria o dever de cada humano pensar em sua própria cidade e fazer de sua casa uma muralha para a sua proteção. Então, a gente vê Musone, aliás, Musone, um filósofo muito subestimado, que nele, algumas questões do estoicismo, somente nele aparecem em plena luz, ele mostra plena consciência dessas questões. Para Musone, que viveu entre 30 e 100 da nossa era, é bastante evidente que o humano ele realiza a sua natureza através dessas ações comunitárias. Da mesma forma que a abelha, essa metáfora da abelha, ela reaparece justamente em Marco Aurélio. Então, aqui estamos caminhando já para a última parte. A ação justa, nos estoicos, ela coincide com a ação comunitária. Não é outra que não ação comunitária. A própria noção de justiça emerge da natureza comunitária do humano. Que os humanos nasceram para a cooperação mútua.
De outra forma, seriam apenas animais predadores, como tigres, né? E o humano está mais próximo das abelhas que dos lobos. E as abelhas, evidentemente, né, só trabalham visando o bem da coletividade. E, nesse sentido, o mal humano é a própria injustiça, a crueldade é a indiferença para com o próximo, enquanto o bem humano é a bondade, beneficência e justiça para com o próximo, concomitantemente para com a cidade na qual vive. Assim, dar a parte que cabe a cada um, a justiça ser justo para o próximo é também defender e proteger a cidade. É o nosso modo, né, de realizar, na medida da nossa possibilidade, a República Zenoniana. Fazer voltar no que é possível a Era do Ouro. E o Marco Aurélio, ele repete, isso aqui que é um ponto que me chamou muito a atenção, né, nessa tradução que eu fiz, que, como eu disse, quando a gente traduz um livro do texto grego, é uma oportunidade única de você conhecer, em primeira mão, o que o filósofo está nos dizendo. E o que eu percebi é que as traduções sistematicamente apagam esse traço. Não sei se conscientemente, não sei a intenção, naturalmente, mas não põe em relevo isso que o Marco Aurélio repete sistematicamente. Porque o estoicismo ele foi resgatado aí pelo capitalismo tardio como se fosse uma espécie de individualismo. Essa é a coisa mais falsa que se possa dizer. Se pode dizer sobre o estoicismo. Eles tornaram cristianismo. Exatamente. Processo muito, né? Uhum, né? Quer dizer, adaptaram para as suas exigências, né? Para o seu modo de ver o mundo. Então, por exemplo, Marco Aurélio fala na entrada 7:13 das suas meditações, capítulo 7, entrada 13. Assim como os membros do corpo compõem uma unidade, assim os animais racionais, embora separados, possuem a razão para uma certa ação comum. Mais compreensão disto tu alcançarás se com frequência disseres a ti mesmo que sou membro do sistema dos seres racionais. Aquela ideia da comunidade, né? Cósmica que o Epiteto se referiu. Mas se, usando a letra Rho, tu mesmo disseres ser uma parte, não amarás os humanos de todo o coração, mas terás satisfação em ser espontaneamente o benfeitor dele. Farás isso ainda simplesmente como algo adequado, não como algo bom por si mesmo. O que ele está dizendo, né? Ele está falando que você não deve se contentar em ser meros, parte, mas deve buscar ser melos, órgão. Não uma mera parte, mas um órgão, uma parte importante, vital para a comunidade. Não uma parte que você possa destacar e separar. E na passagem seguinte, ele marca parte dessa concepção para se reafirmar como parte do todo, um parentesco direto com certas partes desse todo, diz o Marco Aurélio. Ou a átomos, ou a natureza. Que primeiro se estabeleça que sou parte do todo governada pela natureza. Em seguida, que tenho, por assim dizer, parentesco com as partes que são do meu mesmo gênero, é mais ou menos. Né? Lembrando-me dessas coisas, na medida em que sou parte, não estarei insatisfeito com nenhuma das coisas predestinadas, pois nada que beneficie o todo é danoso para a parte, pois o todo não possui algo que não beneficie a si mesmo, sendo isso comum a todas as naturezas. Mas a natureza do cosmos recebe, além disso, a propriedade de não ser compelida por nenhuma causa externa a produzir algo danoso a si mesma. Lembrando-me que sou parte de um todo de tal qualidade, considero-me beneficiado por tudo que vier a ocorrer. E, na medida em que tenho parentesco com as partes que estão do mesmo gênero, nada farei de modo antissocial contra a comunidade, mas antes terei em vista as partes que estão do meu mesmo gênero e dirigirei todos os meus impulsos para que beneficie o bem comum, e desviando do que lhe é contrário. Quando as coisas são realizadas desse modo, necessariamente a vida flui bem, porque também a vida do cidadão flui bem se o observares progredindo através de ações úteis aos cidadãos e acolhendo gentilmente o que quer que a cidade lhe adote. Isso é uma noção fundamental, porque muitas pessoas falam assim, como assim? Eu confundo o estoicismo com um otimismo leibniziano, né? Que vivemos no melhor mundo possível. Os estoicos jamais disseram isso. Eles vão dizer, no máximo, que vivemos no melhor mundo que foi possível. Com certeza, muitos mundos possíveis melhores que mais fáceis, né? Que o nosso. Como assim? Porque, primeiro, para os estoicos, Deus não é perfeito. Não é uma perfeição divina. Ele tem limitações.
Isso é uma noção estranha, né, para todo mundo que vive dentro da cultura cristã. Sempre pensa, Deus perfeito, previu todos os detalhes. Não, esse Deus não é perfeito, ele tem limitações. E segundo, a providência divina, ela não se remete primariamente a cada ser humano. Porque todo movimento que ocorre no cosmos ocorre tendo em vista a preservação do cosmos. E somos beneficiados somente na medida em que esses movimentos, eles, se concorrendo para a preservação do cosmos, concorrem também automaticamente para, para o nosso bem. Então, muitas vezes, para a preservação do cosmos, nós precisamos morrer. Inclusive, eles veem a morte como algo que é fundamental para o ser humano, né? Para que haja espaço para outros humanos. Seria uma extrema um seu egoísmo, você querer viver eternamente, né? Como os ricos estão querendo agora. Né? Não quer morrer nunca. Exatamente. Então, o Marco relaciona a doutrina da parte do todo ao ato comunitário. Eu sou parte de um todo. Então, eu devo agir pelo bem do todo. E, como o humano faz parte desse sistema político, que também é um sistema político, porque eles dizem que o cosmos é como uma polis, não é uma polis, é como uma polis, e política também deve ser a nação humana. Se nós fazemos parte do sistema político, nossas ações têm que ser igualmente políticas. E será política a ação que visar o bem comum, visar o bem da comunidade. Então, diz lá o Marco, capítulo 9, entrada 23. Do mesmo modo que tu és parte essencial do sistema político, que assim também seja toda ação tua uma parte essencial do animal político. Se, então, alguma ação tua não intenciona, direta ou indiretamente, o fim comunitário, ela fragmenta a vida, não permite ser una e é facciosa. Do mesmo modo, e aí você lembra um monte de coisas, especialmente aqui em Brasília, né, Gabriel? Do mesmo modo que, em uma democracia, alguém que por si mesmo rompa com a ordem democrática. Claro, percebido como algo que ameaça, né, a coinonia, ameaça a comunidade. Então, o Marco compreende que a justiça em si, ela nasce diretamente da natureza comum, e a inteligência que governa o cosmos, sendo a virtude a partir da qual os demais advêm. Isso que é interessante, né? Em Marco, a justiça é a virtude principal, que depende do comportamento correto diante das coisas indiferentes, aquelas que não são nem boas nem más por si mesmas. E, assim podemos dizer, a justiça em Marco depende de uma consideração correta sobre as circunstâncias, diz ele lá na entrada 11:10. Nenhuma natureza é inferior à arte. Com efeito, as artes mimetizam as naturezas individuais. Se é assim, a natureza mais completa e mais inclusiva de todas as demais não seria deixada para trás pelo engenho da arte. Todas as artes fazem as coisas inferiores em razão das superiores. Portanto, igualmente assim, o faz a natureza comum. Também dela nasce a justiça. E a partir da justiça, as demais virtudes são estabelecidas. Pois o justo não será preservado se dermos importância às coisas indiferentes, se formos facilmente enganáveis, precipitados e volúveis. Então, essa é uma noção que aparece diversas vezes em Marco, e já uma reflexão dele sobre a questão da justiça, né? Ele vê o mundo com uma hierarquia. Os animais racionais que são em função dos racionais e os racionais que vivem um em função dos outros. Não, aí veja o modo como ele restaura, por assim dizer, na medida do possível, a cidade zenoniana. Não há uma hierarquia entre os humanos, estritamente falando, porque o humano deve viver em função do outro humano. E é assim que ele realiza o seu bem. Então, ele diz o seguinte, lá em 11:18. Evidentemente, agem de modo involuntário por ignorância, pois assim como toda alma é involuntariamente derivada do verdadeiro, assim também se comporta segundo o valor de cada um. E certamente se entristecem que são chamados injustos, ignorantes, gananciosos, em uma palavra, sujeitos a errar como possam. Então, a justiça, portanto, é um afastamento da natureza, a injustiça, da inteligência que governa o cosmos. E Marco, de modo coerente, com tudo que vimos até aqui, vincula os atos justos à sociabilidade. Em grego, eukoinonesia, literalmente a capacidade de bem viver em comunidade, dizido no capítulo 11, entrada 20. Eukoinonesia.
eu teria literalmente a capacidade de bem viver em comunidade, né? Literalmente. Pois os movimentos relativos à injustiça, às intemperanças, às irritações, aos sofrimentos e aos medos não são outra coisa senão afastar-se da natureza. E quando a capacidade diretriz está insatisfeita com algum dos acontecimentos, então ela também abandona o seu próprio posto, pois ela não é menos constituída em relação à observância das coisas divinas e à piedade do que em relação à justiça. Com efeito, essa é a parte importante, essas qualidades estão subsumidas ao gênero da sociabilidade, que certamente precede os atos justos. Então, mais uma vez, olha a importância de Eros, né? A capacidade de bem viver em comunidade é um pressuposto para a justiça. Assim como Eros, na cidade zenoniana, salvaguarda, é o protetor da cidade. E ele estabelece a concórdia, né, entre os mundos. Já caminhando para o final, né? Por fim, fazer o ato justo, que coincide com a ação comunitária, como a gente está vendo, em prol do bem comum, e fazer o ato justo deve ser realizado por seu valor intrínseco. Como colabora para o bem comum, tal ato beneficia o próprio agente. Assim, uma recompensa da mesma forma, né? A emoção de cada movimento do cosmos, ele favorece o cosmos, cada ação comunitária favorece a comunidade e, consequentemente, o próprio indivíduo, nessa comunidade. Assim, uma recompensa posterior por ele não é requerida. Isso é a explicação pela qual os históricos insistem nisso. Né? Você não deve buscar uma recompensa pelo ato bom, pelo ato justo, porque ele já é a sua própria recompensa. Porque, na medida que você age de uma forma justa, você colabora para o bem comum e colabora para o seu bem também, automaticamente. Mas se deve ter em mente que, para os históricos, o ato justo por si mesmo é a sua recompensa, pois quem age assim está de acordo com a natureza, isto é, com a inteligência que a tudo governa, e, consequentemente, atinge o fim do telos do humano, conquistando a felicidade, a harmonia e a imperturbabilidade, a ataraxia. Enquanto quem comete o ato injusto erra o alvo, torna-se infeliz e não atinge seu fim, cometendo uma injustiça contra si mesmo. E aí diz Marco Aurélio, são as últimas duas citações, no capítulo 5, entrada 6, ele diz: há pessoas que, quando fazem algo bom em relação a alguém, de imediato apresentam uma outra conta do favor. Outros não apresentam a conta, mas consideram a si mesmos como credores e guardam os recibos do que fizeram. Outros ainda, de certo modo, não sabem o que fizeram, mas são semelhantes a um cacho de uvas colhidos da parreira. Nenhuma outra coisa querem em troca depois de ter dado o próprio fruto. Assim como o cavalo corre, o cão caça e a abelha faz o mel, de novo a abelha, né? Do mesmo modo, o ser humano, que bem age, não chama atenção para si, mas passa logo para outra ação. Uma parreira, na extração propícia, de novo produz seu cacho de uvas. Então, é preciso ser, nessas coisas, de certo modo, inconsciente de que se age assim. Aí, ele conversando consigo mesmo, né? Sim, mas é preciso disso mesmo ter ciência, pois é próprio, diz alguém, do ser comunitário perceber que age comunitariamente e, por Zeus, também desejar ser visto como um ser comunitário. Aí, temos que ter em vista que Marco está falando do ponto de vista de Posidônio, que resgata o estoicismo, aquela divisão tripartida da aula de Platão, não compreendendo essas como partes propriamente, mas como diferentes funções. Então, a parte irascível, nossa, a parte que busca por dignidade, né? Ela quer isso, ela requer que nós sejamos reconhecidos, que quando façamos algo bom, que as pessoas digam, como você agiu bem. Né? Mas, o Marco ressalta, isso não é racional, isso não é essencial. O essencial é você fazer o ato bom. Embora também seja prazeroso, né? Seja elogiado. E o Marco diz para si mesmo, é verdade o que dizes, mas interpretas mal o que foi dito agora. Por isso será um daqueles que mencionei antes, que são enganados por algum argumento persuasivo. Mas se quiseres alguma vez compreender algo sobre o que foi dito, não temas, não deixes de realizar ação comunitária alguma por causa disso. Quer dizer, você deve executar ação comunitária, ainda que não seja elogiado, ainda que seja perseguido. Né? Então, a gente vê muita gente, como o padre Lancelotti viveu a mente. Né? Ele age, embora todo mundo persegue, ele sabe que aquele é o ato, a coisa certa a fazer, ele continua fazendo.
E, finalmente, da mesma forma que aquele que age de uma forma justa, visando o bem comum, de uma forma comunitária, ele realiza o próprio telos, aquele que age ao contrário, faz o contrário, acontece o contrário com ele, não realiza o seu telos e se torna infeliz. E aí, exatamente isso que diz o Marco Aurélio em Meditações 9, livro 9, entrada 4. Quem erra, erra consigo mesmo. O injusto é injusto consigo mesmo, tornando-se mal. É isso aí, obrigado, Roberto. Obrigado. Você traz a piada de educação para a geladeira, né? Ou a maratona, ou a martelo, ou a nicone, ou a niquei. Não conta como foi eu. Parece de fato, né? Quem erra consigo mesmo, injusto consigo mesmo, tornando-se vida. Geladeira, gente. Vamos procurar outra décadazinha de poder, né? Brincadeira, mas deixa eu falar. E passou. A gente costuma fazer a pergunta, deixa eu ver alguém lá na hora também, que vai querer perguntar. Mas se você me pergunta, temos alguns minutos, sabe? Eu queria te fazer duas perguntas muito pontuais. Né? A primeira é sobre esse último slide de limitação 5.6. Eu achei muito interessante que você vai traduzir oinonon, que é um adjetivo, né? Como comunitário, e oinonon, ergo, ação comunitária. Né? É mais que uma pergunta, o reconhecimento um pouco a partir da ação privada, né? A importância do trabalho que ela está fazendo de tradução, de retradução de todos esses textos históricos. Você vê, ação comunitária é um termo tão contemporâneo que você não imaginaria que começa no grego aqui. Né? E, de fato, faz todo sentido. Foi não como comunitário, é uma função. Então, acho importante, me parece, agora que você tem feito, eu tenho já lido boa parte do livro, né, da comunicação. Queria fazer uma propaganda para vocês, de fato, procurar a educação, no sentido que é um jeito de repensar o estoicismo a partir da filologia, né, da compreensão, que acho que é o que a gente faz, né? Tem que ter uma interpretação, mas ela tem que aparecer, de certa maneira. Né? Explícita sem que a pessoa tenha que ler 5 livros para entender isso. Então, uma vez, eu assim, entendi, é assim, comunitário, entendi. E outra questão que eu queria te fazer é um pouco sobre essa questão mesmo da utopia, que você falava no começo. Né? Eu tenho essa ideia da eucoinoníase. Eucoinonesia. Eucoinoníase. Tem conceito, né? É conceito, né? É um substantivo. Né? Eucoinoníase. Você traduziu como viver bem, né? Viver em comunidade. Literalmente a capacidade de bem viver em comunidade. É. E ela está profundamente ligada, né, à questão da natureza, com o conceito histórico. Que é uma coisa que parece que existe, mas não existe. Tipo, não é algo fixo, no sentido da natureza. É um processo também que pode é político. Né? Uhum. Me chamou a atenção, e acho que é uma coisa que você sabe, que você já aprendeu, eu queria te ouvir mais sobre isso, dessa assonância quase do termo com as tradições ameríndias, Colômbia, do bem viver. Né, que é um pouco uma tentativa, se faz muito na de retomar tradições ameríndias para fundamentar uma democracia diferente. Exatamente. Queria um pouco sobre isso, porque eu sei que você já pensou isso, me chamou muita atenção essa coincidência quase terminológica. Primeiro, eu tinha lido várias e várias traduções de Marco Aurélio ao longo dos anos. E isso me chocou. Quando eu traduzi, eu percebi que os tradutores eles sistematicamente ocultam os conceitos. Eu não sei se, como eu disse, se é intencional, não sei se é ignorância, provavelmente é ignorância, porque para a gente, vocês viram, para eu interpretar bem o Marco Aurélio, eu tenho que ter um conhecimento de Epiteto, de Musônio, de Sêneca, de Zenão, certo? De Platão. E de Platão. De Platão. Não, exatamente. O que me ajudou muito nos estudos que eu fiz, que tenho feito de estoicismo, né? O fato de, na minha tese, eu trabalhar com Platão, né? Trabalhar o Sócrates dos primeiros diálogos e tudo mais, o Borges. Né? Então, eu estudei muito Platão. E os estoicos, eles, obviamente, beberam muito na fonte de Platão. Então, é preciso um amplo conhecimento dessas coisas. E aquele que não tem, ele não entende o que está sendo dito.
Porque traduzir não é traduzir palavras, é traduzir conceitos. É colocar, expor, evidenciar os conceitos. Então, tem conceitos como impulso, Hormex, some das traduções, Orex, também desejo, some das traduções, a capacidade diretriz, que você está falando ontem, né? Que é o hegemonicon. Eles traduzem aleatoriamente, também desaparece, ou aparece de uma forma que não se deixa compreender o que está sendo dito, porque quando nas primeiras entradas dos conceitos, põe a definição, né? Então, esse é o trabalho a ser feito. Eu me surpreendi muito, eu mesmo, né, quando eu percebi essa questão do ato comunitário, da importância da economia. Porque vocês não vão encontrar isso em outras traduções. Eles não percebem. Então, eu costumo dizer que tem traduções que são, por exemplo, aquelas restaurações de edifícios que o sujeito tem uma pintura linda na parede, e aí ele coloca massa corrida, já viram? E fica lá a pintura de 500 ou 1000 anos atrás, escondida sob a argamassa. Então, acontece a mesma coisa nas traduções. Os tradutores não reconhecem ou não conhecem os conceitos e eles são apagados, literalmente. Ficam escondidos sob massa corrida de retórica e de ignorância. Então, isso eu acho importante. Tem muita gente dizer que isso é ignorante. Isso é uma forma de epistemicídio na história da filosofia. Também. Vamos usar os termos. Não, você está querendo tirar a parte comunitária, porque você não te interessa. Você pensar no Edman, cara que é filha da graça de Deus, exato indivíduo. Por exemplo, eu estou com contato com o pessoal que estuda estoicismo na Europa e nos Estados Unidos já há um tempo, né? Só agora, muito lentamente, que eles estão prestando atenção nisso aí, depois de ter repetido isso aí um monte de vezes. Né? Muito lentamente, muito timidamente, e muito interesseiramente também, porque eles interessam em favorecer o indivíduo porque eles vivem, a sociedade deles é essa, totalitardia, individualismo, etc. Né? Então, não lhes interessa também, eu vejo assim, esse tipo de aproximação. A segunda questão é fantástica, né? Esse é o meu projeto. Na medida que eu percebo que essa ligação do Zenão de Eleia, Zenão de Sítio, com as sociedades originárias brasileiras, isso é um modo da gente fazer filosofia brasileira, de resgatar o que a gente tem de democrático no sentido original, não no sentido europeu ou americano, que eles se acham os campeões da democracia. Né? E quando a gente vai olhar de perto, não é bem isso. Né? Não é nada disso. E eu acho isso muito positivo, por isso é um trabalho que eu estou iniciando. Porque em outros textos eu faço uma relação também com o Krenak, que está muito consciente disso, isso que a gente falou aqui, nós somos parte de um todo, e tem muita consciência disso, ele se expressa de uma forma muito positiva, muito clara sobre isso. E é um caminho para a gente percorrer. A gente não pode fazer filosofia como os europeus faziam, de ficar apenas fazendo uma análise fria de conceitos. Mesmo eles estão deixando de fazer, estava conversando sobre isso ontem, mesmo eles não estão deixando de fazer isso. É claro, isso é uma parte do trabalho, mas não é o trabalho todo. O trabalho tem que ser complementado com a conexão disso que a gente está pesquisando com a nossa realidade. Não com a realidade dos europeus. Nada contra os europeus, mas porque nós não somos os europeus. Não é isso. Obrigado. Não sei se tem mais alguma pergunta. Então, a cidade zenoniana ela é composta fundamentalmente da funcionalidade de sábios, né? Pessoas que estão no ápice da virtude, da demonstração dessa virtude. E a gente sabe que o sábio é uma figura problemática no estoicismo. Uns poucos defendem, né, a possibilidade da existência do sábio, outros tantos defendem que, dadas as exigências, né, para demonstrar a efetiva sabedoria, o sábio é uma figura impossível de ser alcançada, de ser realizada. Contudo, o sábio, ele ainda assim exerce a função no estoicismo porque ele funciona como um norte bem prático para a vivência, para a prática da filosofia histórica. A sabedoria deve ser buscada, mesmo que não a conquistemos, né? Então, assim, há uma espécie de progresso, há progresso rumo à sabedoria, ainda que não nos tornemos sábios, porventura não nos tornemos sábios.
E eu fiquei pensando, né, nessa questão da cidade, né, zeminiana, como utopia e tudo mais. Será que ela não poderia ser vista nem como uma utopia, mas, assim como o sábio é um convite individual, né, para nos aprimorarmos virtuosamente, Zenon não poderia pensar a sua cidade como um compartilhamento da prática filosófica, né, de não só pensarmos em alcançarmos individualmente sabedoria, mas a importância da sabedoria no caráter comunitário, no resultado para a sociedade, porque isso tudo me parece ser a cidade zeminiana parece ser o ápice, né, daquela ideia da oikeiosis, né? Ela se manifestando como um campo prático da ação comunitária, da vida, em conformidade com a natureza, né, com a noção de natureza estoica, e, enfim, com a familiaridade não só entre nós mesmos, mas com todo o cosmos. Né? Então, assim, não como uma utopia, mas como um convite efetivo à prática filosófica comunitária. Sim, não, é verdade. É uma discussão de Sêneca discute com Posidônio acerca disso. Qual o caráter da sabedoria dos humanos da Era de Ouro? Será que era sabedoria no sentido estrito? Ou eram sábios porque conheciam a virtude? Ou eles eram sábios, entre aspas, porque não podiam ser, não podiam ter vícios? Né? Porque a sociedade deles, originárias, elas sistematicamente evitam os vícios. Uma acumulação, você não pode, quase todos os vícios já vão embora. Né? Não há excesso em termos de alimentação, os indivíduos são forçados a ter uma vida muito ativa fisicamente, então a possibilidade do vício ela vai se esvaecendo. Então, qual é o caráter que eles têm? Né? Eu sei que eles discutem com o Sidônio sobre se eles são sábios no sentido estrito, possuem conhecimento sobre virtude, ou nesse sentido mais abrandado de não poderem possuir vícios. Né? E o segundo ponto eu acho fundamental. Né? Da mesma forma que a ideia de sábio é uma ideia reguladora, é algo que um norte que se é apresentado para você escapar da sua ignorância, essa ideia da cidade zenoniana, ela também é uma ideia reguladora, não que você queira aplicá-la ou realizá-la. Você tem que ter consciência que não vai conseguir, mas que você pode tornar o seu mundo melhor na medida em que você encarnar no possível alguns aspectos dela. Me parece muito a ilustração mesmo, né? Uma forma de ilustrar a oikeiosis, né? Naquele processo de você se familiarizar com si mesmo, com o seu entorno, tudo mais, até, enfim. E tornar as coisas mais horizontais, na medida do possível, tornar as relações mais horizontalizadas. Por exemplo, né? Um exemplo que me vem à mente é o exemplo das cotas. Fundamental, porque você horizontaliza, você corrige uma verticalização injusta colocada historicamente, né? E você, através da lei, você, que seria próprio do Marco Aurélio, porque ele é político, você estabelece um meio de corrigir essa verticalidade e se aproximar no possível da cidade zenoniana. Obviamente, a gente não pode querer chegar numa horizontalidade perfeita. Os que tentaram caíram feio, né? Como foi na União Soviética. Em nome da construção de uma horizontalidade perfeita, eles construíram uma verticalidade altamente ditatorial e persecutória. Né? O Alexander Solzhenitsyn mostra muito bem no livro dele sobre o arquipélago Gulag, né? Sobre a perseguição que aconteceu na União Soviética. Então, para caminhar para uma utopia, é preciso primeiro a lei, e a lei ela só ocorre quando há uma concordância política. E uma mudança paulatina das mentes humanas, para que as pessoas que compõem a sociedade se conscientizem da necessidade que e isso é um trabalho de tempo, isso não se efetua violentamente, como não disse o Marco Aurélio, no máximo as pessoas vão fingir que estão concordando contigo, né? E isso é um trabalho que exige educação, exige cultura e exige tempo. Só, né? A ideia do progresso, né? A Epiteto, né? Exatamente, progresso. Então, da mesma forma que cada um de nós pode progredir em sabedoria, isso significa tomar consciência progressivamente da necessidade de agirmos comunitariamente, a sociedade também pode progredir nesse sentido.
ou pode regredir. Como temos visto em muitos aspectos da nossa própria vida. Obrigado. Mais alguém? Não, consulta não. Vamos ver primeiro oralmente. Vamos dar prioridade oralmente. Se sobrar tempo, a gente vai. As pessoas começam a mandar mensagem, questionar. Fica na rede social. É sério. Mais aqui? Então vamos testar. Será que tem que fazer pergunta ou ler? Melhor eu ler? Renata Casarini. Grande Renata, bem-vindo. Então, mais aí, né? Ela diz... Isal, fala Isal. ela agradeceu a fala. Foi uma também. pergunta. João Leite. Para Afonso, a questão da providência ordenadora, sendo a fenícia vizinha do Egito, pode ter relação com a deusa egípcia Maat, justiça, ordem mundial, lei natural divina, ou mesmo com o Tao oriental? Essa é uma questão excelente, né? Que é uma coisa que é muito subestimada é a relação, primeiro, do estoicismo com os fenícios, porque dizer, não era fenício. A filosofia histórica ela é apresentada, em geral, como uma filosofia grega, né? Mas não é, poxa. É fundada por um fenício. E a relação fortíssima dos fenícios com o Egito. Então, 1200 a.C., quando os fenícios foram expulsos pelos hebreus, e aí foram criados os Estados judeus, a Judéia, né? E começaram a habitar as costas do Mediterrâneo, eles começaram a desenvolver uma íntima relação com os egípcios em diversos sentidos. Em Luxor, por exemplo, havia um bairro só de fenícios. E eles providenciavam madeira para a construção dos templos, vários templos egípcios. E a gente sabe disso por causa dos documentos egípcios que não chegaram. E várias cidades fenícias estavam literalmente na costa africana, no Mediterrâneo, como Útica, como Cartago, não sei se vocês sabem, né? Uma cidade fenícia, entre muitas outras. As cidades fenícias chegaram no Atlântico, ali na antiga Mauritânia, né? Hoje Marrocos, né? Então, é uma interação muito forte, muito subestimada. Eu percebi a necessidade de estudar sobre isso, comecei a estudar história para entender mais. Então, uma deusa fundamental para os fenícios era Astarte, que é justamente a Afrodite, a deusa do amor, e que na qual os gregos vão se inspirar para criar essa deusa Afrodite. E essa Astarte era extremamente importante para os primeiros fenícios. O que tem a ver com essa questão, né, de Eros. Exatamente. Eu um nome bonito, acho lindo esse nome, Astarte. Então, é preciso compreender mais essas relações. Com certeza, muita coisa a ser descoberta, especificamente nisso, porque, nesse sentido, o estoicismo é uma filosofia oriental. Muitos comentadores, né? Aliás, aqui, temos aqui o... Incluindo o André. Muitos comentadores incluindo o André. O André percebeu essa relação entre, por exemplo, Lao Tse, o taoísmo, né? E Epiteto. Há, por um lado, relações, aproximações e divergências, né? Mas há uma concórdia entre eles, sem nenhuma dúvida. Então, é algo que tem que ser valorizado, porque para que a gente possa compreender o estoicismo como um fenômeno intercultural, um resultado da interação entre diferentes culturas. Não só a fenícia com a egípcia, mas a fenícia trazendo consigo já não só a fenícia com a grega, mas os fenícios também com os egípcios, os babilônicos, caldeus e tudo mais. Mesmo com os judeus, a influência que eles tiveram, né? Apesar de terem sido expulsos pelos hebreus, né? Eles depois começaram a se influenciar mutuamente. Inclusive isso, o fato de eles terem sido expulsos das cidades ali em 1200 antes de Cristo, está inclusive documentado na Bíblia, né? As muralhas de pó, coisas do gênero, né? E isso os forçou a habitar as costas do Mediterrâneo e acabou isso os levou a se tornarem os grandes mercadores e navegadores que foram.
Inclusive, uma coisa interessante, né? Não sei se vocês sabem, Fênix tem relação com Fônix. E Fônix Isso da FRJ. Fônix é fenício em grego. Mas por que fenício? Porque os fenícios não se chamavam de fenícios. Os fenícios se chamavam de cananeus ou cananitas. Por que os gregos chamavam de fenícios? Porque fônix em grego é purpuratilha. Púrpura, pigmento púrpura. Porque os fenícios, além de serem grandes navegadores, eles produziam o melhor pigmento púrpura da antiguidade. E por isso que fênix, o fônix, também é traduzido como ave fenícia. E, por outro lado, é justamente como Zenão percebe o cosmos, né? Uma ave fênix que se desenvolve para se rejuvenescer, né? Para rejuvenescer, perdão, se incendeia e nasce e renasce. Então, há muitas conexões aí importantes para serem estudadas, né? Para a gente entender que as culturas não existe uma cultura humana que seja pura. Os gregos, aquela história furada do milagre grego, né? Os gregos, saiu da cabeça deles a filosofia. Eles mesmos dizem que não, está lá o Jorge Laercio. Na introdução ele fala claramente. Moisés, fala de Moisés. Né? Não, ele fala que no Egito a filosofia já existia há 39 mil anos. Eles falam isso. E por aí vai, né? Então, é preciso compreender esses fenômenos, essas filosofias também a partir desse prisma do encontro de culturas. Acho muito importante, sempre lembrar para a gente a gente acaba sempre separando. Exatamente. Você sei lá onde você claro, né? Ele fala que o Mediterrâneo é uma poça, e nós somos as rãs, os sapos em volta. É isso aqui. Por exemplo, o Posidônio vai dizer que o atomismo é a invenção fenícia. Diz um dos fragmentos dele. E depois tem uma briga de autoria o tempo inteiro entre eles, claro. Sim. Né? Mas o importante é que é uma proximidade tão grande que não dá, que inclusive briga, que nem irmão, né? Não, eles estão tão perto, ele não é meu, mas eles estão tão perto. E aí você tem várias condições para a mesma coisa. Né? O Aristóteles, que é o reaça da antiguidade, ele vai dizer, não, porque os egípcios eles faziam filosofia, mas não como nós, porque nós buscamos a filosofia por si mesmo, não é aquela história. Mas ao dizer isso, ele reconhece ao mesmo tempo. E já havia essa atividade anteriormente. Ele se trai, né? Eu acho que concordo contigo. Acho que o problema não é quem tem razão, porque tem uma disputa de originalidade, de primazia, né? Mas essa disputa, independente de quem tem a razão, ela indica que eles eram eu sei que existe. Mas se eu estou disputando com o Michael aqui, eles estão suficientemente próximos para ser verdade que ele e eu somos os donos desse celular. Entendeu? Porque se o Michael estivesse num outro prédio, não estava nem lembrando e discutindo com ele sobre de quem é o celular. Mas como que ele estava tão próximo, faz todo sentido que para ser o meio dele, essas brigas mediterrâneas, elas são lembrar que tipo, estamos de fato todo mundo fazendo a mesma coisa muito próximo. Eles viajaram para caramba. Sim. Tudo você pode dizer que transferência, porque de alguma forma eles têm pé lá. Mas eu acho que ele não precisa se comprometer, eu acho. Quem tem como resultado, não, isso é fenício, isso é egípcio. Essa é uma briga que está acontecendo. Não pode saber. Não, o comércio facilitava muito essa interação, tanto que o Pireu, que é um lugar do qual Sócrates está constantemente, é a terra dos estrangeiros, tem templo de todo mundo ali, porque é o porto, né? onde os estrangeiros chegam sem parar, né? Os imigrantes. Então, é o lugar onde o multiculturalismo ocorre. Gente, mais alguma pergunta? Então, eu queria agradecer o Aldo, muito obrigado a gente por essa noite e manhã históricas